Com apenas 34 anos e CEO da maior empresa de equipamentos da América Latina. Com vocês, Leonardo Mello. Boa tarde, Léo, tudo bem? Ótimo, vamos lá. Maravilha. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui e é interessante que você se sinta à vontade, fale o que você achar melhor, use o teu coração, fale com a razão, com a emoção. E depois, no final, nós vamos ter um quadro bem interessante com os funcionários perguntando algumas coisas para o CEO da empresa que eles trabalham. Eu queria começar a entrevista falando o seguinte: toda jornada nós sabemos que tem um começo, um meio e um fim. Nós queremos saber como que foi o início da sua jornada, a tua infância, o que te trouxe até aqui hoje. Olha, desde muito cedo eu não sabia a maneira que seria, mas eu sempre falava lá em casa para minha mãe, para o meu pai, que eu queria ter alguma coisa, eu queria melhorar de vida, eu queria conquistar as coisas. Na verdade eu falava assim, a grosso modo eu falava que eu queria ser rico. Esse é o jeito que eu ia fazer para isso, eu não sabia. E aí desde muito cedo eu tinha esse desejo, essa ambição, né? Mas uma ambição sadia. E eu cresci em algumas escolas, em alguns lugares onde as pessoas que eu conviviam tinham um certo poder aquisitivo muito maior do que o meu. E eu fui olhando aquilo e tornou um alvo, um desejo de eu conseguir isso. E aí eu acredito que esse impulsionamento desde criança continua até os dias de hoje. Não somente pelas condições financeiras, mas pela realização. Perfeito, perfeito. E se você fosse colocar assim, definir um ponto que transformou você, um garoto simples do Bela Vista, aqui em Bauru, do CEO da maior empresa de equipamentos da América Latina, o que você colocaria como crédito que te impulsionou a chegar a esse ponto? Certo, tem duas coisas. Se for contar pelo lado bonito, eu falaria que é a coragem. Mas olhando hoje, com tudo que eu aprendi, na verdade a coragem que eu tinha era até uma ignorância na época, uma inconsequência, eu era muito novo. E aí quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, eu era um vendedor. Então eu fui vendendo, conhecendo as pessoas, conhecendo o mercado. A forma como que o mercado trabalhava de máquinas me incomodava, eu achava um negócio muito engessado, muito travado. E eu via que o pequeno e médio não tinha voz. Quando eu montei a minha empresa de fato, no ano de 2012, quando eu abri o meu CNPJ, aí que foi a virada de chave. Que eu meio que peguei essa causa de, não, eu vou conseguir fazer isso de uma forma mais simples, de um jeito mais fácil, para que as pessoas que consideravam um mercado muito fechado, algo muito complexo, de uma forma mais simples. E com as ferramentas que eu tinha na mão, eu comecei, simplesmente comecei. Não avaliei muito o risco, nem aonde poderia chegar, não tinha um propósito muito bem definido. Eu queria melhorar de vida, eu queria vender máquina, eu queria ter melhor condição de vivência. E aí eu comecei o negócio. Você acredita essa acessibilidade que os pequenos e médios empreendedores têm com a Cetro, fazer com que a Cetro se torne uma potência hoje em dia? Com certeza, porque a gente abrangeu um pessoal que de verdade, eu posso afirmar isso, estava esquecido pelas grandes empresas. As grandes empresas de máquinas atendiam as multinacionais, as grandes fábricas, os grandes centros farmacêuticos, cosméticos, e o pequeno e médio empreendedor, ele não tinha um local nem de buscar informação, ele não tinha um local para trocar uma ideia, para conversar sobre aquilo, ele não sabia, com a chegada da internet, nem sobre como pesquisar aquilo que ele precisava. Então eu acho que isso conectou com a Cetro. A gente começou a falar na dor que ele tinha. Eu não falava de máquina, eu falava de algum tipo de segmento, como tempero, biscoito de polvilho ou massas alimentícias. Eu facilitei essa comunicação entre o consumidor e entre esse mercado que era muito fechado, na minha opinião. E é interessante nós entendermos que esse processo de inovação é um dos DNAs mais aflorados da Cetro. E como que você busca inspiração para trazer esse processo de inovação para dentro da Cetro? Olha, eu posso dizer que desde que a Cetro começou, eu meio que fui empurrado, como se o universo me empurrasse a esse modo de inovação. Justamente por ser um mercado fechado, eu tinha que criar novas formas de poder comunicar com o cliente. Então a inovação ela veio tanto na comunicação, como no modo de atendimento, com showroom, por exemplo, isso não existia quando a gente começou. Novos produtos, porque tinha máquinas, mas eu queria que a máquina conseguisse fazer a mesma coisa com um custo muito menor. Então a inovação meio que foi no nosso DNA, porque era o mercado fechado. Eu tive que me inovar para poder introduzir as máquinas e o meu conceito dentro daquele mercado. E aí a internet contribuiu muito para isso, porque era o começo do YouTube, era o começo do Google, eu peguei exatamente aquele ponto e como eu não tinha outro caminho, eu acabei me tornando inovador, mas era o caminho que eu tinha para trilhar, era o caminho que estava preparado, vamos dizer assim, por Deus para que eu trilhasse, na verdade. Em relação a esse mercado de máquinas, é muito incomum você ver uma comunicação tão assertiva que consegue atender um público que até então não estava acostumado com esse tipo de comércio vinculado à internet. Você se considera uma das pessoas que começou essa forma de facilitar a comunicação, transformar um mercado de máquinas em algo simples que as pessoas conseguem assistir um vídeo e entender o conceito de uma máquina? Sem falsa humildade, considero. Porque quando eu entrei nesse mercado, eu precisava de informações e eu não achava. Eu não achava como regular uma máquina ou para qual máquina era o ideal, qual o tamanho, qual produto, em qual canal eu poderia achar. Eu não sabia, por exemplo, se eu saísse de Bauru para ir para São Paulo, aonde teria aquilo lá. Se você fosse há 10 anos atrás para São Paulo comprar roupa, você sabia que era no Brás, no Bom Retiro, existia-se uma referência. A única referência de máquinas e equipamentos que nós tínhamos no Brasil era uma feira, que era uma vez por ano,
num determinado momento, numa só única data. Então, eu não tinha informações. E eu, na minha pesquisa de informações, fui criando esse conteúdo. Então, eu posso afirmar com certeza que se você hoje que está assistindo esse vídeo, depois de 10, 12 anos, pesquisar sobre máquinas, você vai achar muito conteúdo. E não tinha nenhum vídeo daquele segmento na época. Então, posso afirmar que nós fomos o precursor assim, dessa comunicação digital para o cliente, de máquinas e equipamentos para embalar. Quando eu descobri que o Leonardo ele era o dono da empresa, eu fiquei bem surpresa por conta da idade, né? E por conta da questão da maturidade que ele já tinha. Ele era muito jovem, 20 e tantos anos, né? Às vezes a gente até acha que ele é meio doido, né? Porque ele arrisca demais, ele traz muita novidade para a empresa e, por incrível que pareça, essas novidades dão certo, né? E quando você começou a fazer esse processo de gravar vídeos na internet, você não tinha a estrutura que você tem hoje. E uma dica para as pessoas que estão começando, para empreendedores que têm produtos bacanas, produtos interessantes, mas têm vergonha de começar a gravar de repente de uma forma um pouco assim artesanal. Qual que é a dica que você dá para esse pessoal? Olha, tem duas formas disso acontecer. A minha dica foi que eu não tinha outro recurso, eu não tinha outro caminho. Eu comecei com uma câmera, um celular, e eu coloquei vídeos de como regular aquela máquina no YouTube. Então, não existia assim essa necessidade de um bom equipamento, uma boa iluminação, uma boa câmera. Mas eu já me preocupava com as transições, em mostrar o produto de uma forma agradável para o cliente entender. Então, se você ficar pensando muito, você realiza pouco. Então, eu gosto do planejamento. Hoje em dia, na época eu era adepto do solucional que eu tinha, então eu não planejava, eu ia executando. É mais difícil, mas você aprende a corrigir mais rápido também. Então eu acho que para quem quer começar, simplesmente comece, porque enquanto você não começa, você não corrige, você não faz, nada acontece. Começa, depois você vê o resto. Simplesmente começar. É aquela famosa frase, né? Melhor feito do que perfeito. Totalmente. Né? Não existe perfeito. Com certeza. Em relação à inovação, você acha que é possível hoje você manter uma empresa em destaque no mercado nacional sem inovação? Impossível. Até hoje as empresas, eu estava vendo esses dias, falam que as empresas hoje elas quebram fazendo o que é certo, mas fazendo o que é certo por muito tempo da mesma maneira. Então hoje não existe mais certo e errado, existe quem não faz inovação, quem não muda. Com a tecnologia, com as informações, tudo circula de uma maneira muito rápida. Então se você não estiver inovando, você não consegue se manter, não é nem crescer, você não consegue nem entrar mais no mercado. E a única forma que eu consegui de fazer isso é que dentro da minha própria companhia, das pessoas que trabalham aqui dentro, eles têm isso por DNA e eu deixo livre a inovação e a criação para todo mundo contribuir. Esse quadro, esse vídeo, por exemplo, não foi uma ideia minha. Então isso tudo contribui para que a empresa seja sempre inovadora. Se não tiver inovação hoje, não é uma fala minha não. Não tem como sobreviver no mercado. Não só no meu mercado, no mercado de uma forma geral. Isso serve também para os próprios colaboradores, né? Que hoje acham que fazendo o que faz hoje vão continuar no mercado nos próximos anos. Se você fosse dar uma dica para quem trabalha na Cetro e como você enxerga a Cetro daqui 5, 10 anos, o que as pessoas precisariam fazer para estar em ativa na Cetro e continuar trabalhando e atendendo o que a Cetro precisa? Se a pessoa não tiver no feeling, assim, no DNA, o sintoma da inovação, ou de ser um grande criador, ou de enxergar de forma diferente, que ele olhe como as coisas são feitas hoje e tentem criar um novo modo daquela mesma coisa ser realizada. Então quem tem que estar na Cetro tem que estar sempre em movimento. Eu digo que as pessoas que trabalham aqui hoje, elas devem se preocupar com a empresa quando ela estiver estagnada ou até estabilizada. Nós não buscamos ser uma empresa estável e calma, muito pelo contrário. Está no nosso DNA esse caos de sempre estar colocando um desafio novo, um modelo novo, um local novo, um país novo, um modo de fazer novo. Isso é da Cetro. Então se a pessoa vem para cá, ela tem que estar disposta com o inconfortável. Né? Não é confortável você estar todo momento se movimentando, se mexendo, e a Cetro tem isso como DNA, então até comunico isso. E antes de vir trabalhar para a Cetro, vê se é isso que você quer, porque parece legal, mas não é tão fácil de se viver num ambiente que está todo momento mudando. Eu gosto, a Cetro sobrevive assim, mas não é todo mundo que está preparado para viver dessa maneira. Léo, fala aqui para nós, você acredita que existe estabilidade? Estabilidade, eu acredito na falsa ilusão de estabilidade, né? Porque a nossa vida, ela não tem como proporcionar estabilidade. E aí sempre quando você tem alguma coisa, parece que o mundo já foi projetado para faltar alguma coisa. Então às vezes você tem um recurso financeiro, mas não tem o tempo. Ou às vezes você tem o tempo, mas não tem o recurso. Ou às vezes você tem alguma coisa e está faltando saúde. Então quem procura a estabilidade, eu acho que é uma falsa ilusão, porque da forma como que foi planejado o mundo que a gente habita, eu não vejo a estabilidade como algo tangível de se alcançar. É uma falsa ilusão. Porque as pessoas olham de fora e veem a Cetro como uma referência nacional, com 4 lojas, já planejando novas lojas no Brasil. Se você realmente acreditasse em estabilidade, você não estaria buscando novos desafios, né? E vendo aí o que você passou, tudo que trouxe você até aqui,
Você tem ainda forças e vontade de buscar novos ares fora do país? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu tenho. Isso é um sonho antigo de cruzar essas fronteiras, essas barreiras, esses novos desafios, porque quando eu fui montar, por exemplo, a minha primeira loja em São Paulo, foi uma barreira enorme, gigantesca, de chegar naquela cidade, na Marginal, tudo grande, quem era do interior, e assim, funcionou. Todas as barreiras que eu fui quebrando hoje, graças a Deus, a gente não regrediu nenhuma, a gente só prosperou, só foi pra frente. Não significa que tudo foi perfeito, teve muita dificuldade como tem até hoje, mas sempre que a gente superou, assim, cruzou aquela linha daquele desafio, o benefício é muito maior do que a dificuldade que a gente tinha naquele momento. Então, eu quero continuar crescendo, quero ir para outros países, até porque eu vejo que não é só o produto, mas é como a gente faz. E aqui dentro tem gente muito boa, que comprou a ideia, tá junto comigo, então isso me motiva a continuar transpondo barreiras para ver, assim, aquela curiosidade, até onde vai isso daqui, entendeu? Eu já não imaginava estar do tamanho que tá hoje. Tem uma curiosidade, até onde vai? Até onde dá? Então, aonde meu olho tá vendo, eu tô indo, eu vou indo assim nesse meio que no feeling mesmo, né? No desejo. E eu acho que o ingrediente essencial que rege todas essas inovações e transformações na vida dele é a fé. Sempre muito convicto do que ele quer, do que ele deseja realizar, mesmo que ainda não se possa enxergar. Interessante isso que você abordou. Há 10 anos atrás, como que você pensava que a Cetro estaria hoje? Então eu não pensava, você acredita? Eu imaginava, eu tinha vontade, eu tentava fazer sonhos palpáveis, assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter tantos funcionários, eu quero fazer isso, mas eu não sabia como eu ia chegar até lá. É engraçado falar isso, porque eu não tive, eu acho que um tempo de planejar, eu ia fazendo e a vida me empurrava. Eu casei muito cedo, eu tive filhos, então meio que mistura a nossa vida. A gente não é um CNPJ e um CPF, eu não consigo fazer essa separação, a minha vida aconteceu tudo ao mesmo tempo. Então se eu falar pra você que eu imaginei tudo isso, eu sonhei, mas como palpar não é 100%, eu fui meio que realizando e chegou até aqui, graças a Deus. Então hoje a Cetro, com mais de 10 anos de mercado, 300 colaboradores, lojas em Bauru, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, qual que é o próximo passo? O próximo passo já é factível, né? Nós já temos uma loja que está em reforma, já chegou a nossa primeira remessa lá na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Está tudo pronto, temos uma grande parceria com um grande marketplace lá para começar a vender. E eu acredito que vai ser uma das grandes barreiras dos últimos 5, 6 anos, né? Romper um país, romper uma cultura, romper uma moeda é algo bem complexo, porque a forma do ser humano pensar é diferente por tudo que ele tem ao seu redor. Então a próxima agora é Orlando, depois a gente finalizando, a gente vai abrir uma loja em Recife, uma em Porto Alegre também, mas agora a gente está focado aí na nossa internacionalização. Fora isso, a gente tem a nossa própria base hoje, né? O nosso próprio escritório, a nossa própria empresa, nosso próprio galpão lá na China também. Então são muitas mudanças ao mesmo tempo. É por isso que eu falo, se hoje você perguntar para daqui 10 anos, eu estou pensando agora em Orlando, em China, eu não vou planejando, eu vou executando. Eu sofro de ansiedade, eu sou ansioso, mas eu acho que eu tenho tanta coisa para fazer que aí o planejamento ele vai ficando para segundo plano. Vamos só fazendo. A característica que eu mais admiro no Leonardo é a coragem, porque ele desbrava terrenos que ninguém nunca desbravou. Ele vai para desbravar esses terrenos sem antes saber o que ele vai encontrar lá. Vai com a coragem e a determinação e ele cria o caminho por onde ele vai caminhar à medida que ele vai dando os próprios passos. A primeira coisa que ele faz é decidir que ele vai fazer uma coisa e depois ele faz com que o mundo se construa ao redor dele para que essa coisa aconteça. E essa coragem, essa forma destemida de agir é o que eu mais admiro, é o que mais me fascina e é o que mais me dá vontade de continuar sempre trabalhando com ele. Daqui 10 anos, o que você pensa na tua vida pessoal e Cetro? O que você busca? Qual que seria algo que você conseguisse cumprir, você realmente se sentir uma pessoa, conseguir chegar onde eu queria? Perfeito, vamos lá, hoje eu tenho 34, daqui 10 anos eu vou ter 44, eu já sou casado, já tenho 4 filhos, então daqui 10 anos acho que uma meta boa seria eu estar atuando em pelo menos mais 5 países, além do Brasil, ter pelo menos mais um filho para ficar com 5 países, 5 filhos, e estar faturando mais de 500 milhões, que é uns 5 também por mês. Um ponto muito importante que nós vamos abordar aqui agora é basicamente sobre o Léo Pessoa. O que o Léo Pessoa gosta de fazer?
Eu gosto de fazer, eu gosto de estar com a minha família. Eu gosto de estar na minha casa, cuidando dos meus filhos, são todos crianças, né? Então, quando eu não estou aqui na Cetro, ou não estou viajando, que também é trabalhando, eu estou em casa. Assim como a Cetro, a minha casa é muito agitada, posso te garantir. Então, eu não tenho muitos momentos de tranquilidade. Se eu estou trabalhando, o ambiente é meio caótico, e se eu estou em casa, eu vou falar para você que às vezes em casa é até mais caótico do que na Cetro. Às vezes eu descanso na Cetro e trabalho lá em casa. O mundo Cetro hoje, nos últimos 5 anos, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Dentro da Cetro, na verdade, foi o último ano. 2023 para 2024, eu posso falar sem dúvida nenhuma que de todas as dificuldades que eu já trilhei, foi o ano mais desafiador profissionalmente, porque todos os desafios que nós temos como empresa, eles são superáveis, né? Não é nada difícil ao ponto de... Lógico que tudo é novo. Quando você aprende a resolver um problema, você acaba surgindo novos problemas. Mas do último ano para cá, com a quantidade de coisas que eu acabei enfrentando, fugiu um pouco da minha condição, assim, que eu achei que eu poderia assumir. Então, ao mesmo tempo que foi um ano muito desafiador, a minha família estava morando fora do país, então isso meio que mexeu um pouco comigo. Foi um ano muito difícil. Posso falar que dos últimos 12 anos de Cetro, o ano de 2023 até 2024 foi o ano mais desafiador da minha carreira profissional até o momento, com certeza. Perfeito. De tudo que você passou como desafio no ano de 2023, logicamente, se você puder falar, o que te fez realmente superar? O que você sentiu que foi uma evolução pessoal? Esse desafio dizia respeito ao que? A tua condição de formação ou em relacionamento com pessoas? O que te realmente impulsionou a resolver isso? Olha, como eu te falei, a gente está acostumado com muitas mudanças ao mesmo tempo. E foi um ano de muita mudança, tanto de comportamento, de perfil e do que nós queríamos na empresa. Mas desde que eu montei a empresa, por ser uma empresa menor, eu lidava com todas as pessoas diretamente. A gente chegou no patamar de ter quase 300 pessoas aqui, né? Chegamos a ter 300 funcionários trabalhando. E quando isso acontece, a gente acaba não conseguindo selecionar tão bem as pessoas. E aí uma das coisas que desmotivam, acho que o empresário, é ver dentro do seu próprio negócio pessoas que não estão mais conectadas com o seu mesmo ideal, na mesma cultura, no mesmo propósito. Então eu falo que para ser empreendedor nesse país, por todas as coisas que podem acontecer, tem que ter muito estômago. Então foi um ano de muita mudança e eu tô acostumado com isso. Acho que disso tudo eu aprendi mais um pouco. Aprendi a me controlar mais, diminuir um pouco em algum momento, controlar o meu eu natural. E isso não é para poucos, tem que ter muito estômago. É uma coisa que eu acho muito difícil. E você citou que 2023 foi o ano que você mais teve desafios. Mas eu queria entender um pouco, nós tivemos um momento histórico aí que as empresas, praticamente muitas, fecharam as portas. Como que a Cetro sobreviveu à pandemia? Muito legal essa pergunta, porque é algo que me surpreendeu. Quando iniciou a pandemia, eu mesmo, a gente tinha um grupo no WhatsApp, eu acho que na época nós tínhamos mais ou menos 60 funcionários, se não me falha a memória, e eu conversei com eles, falei, olha, fiquem atentos, é um momento que ninguém não sabe como que vai acontecer, a Cetro é uma empresa jovem, vamos devagar e tal, e de repente todas as empresas fecharam, as portas foram fechando, e a Cetro tinha cada vez mais demanda de trabalho, seja por envases de álcool gel, de procuras de máquinas. Engraçado que a pandemia ela estourou em março, né? Que eu me lembro no Brasil. Quando foi mais ou menos novembro, dezembro, eu tinha o desejo de trazer máquinas de envase automática, que ainda não era algo que nós estávamos vendendo com frequência. E eu chamei meu gerente comercial na época e falei, olha, eu vou trazer um monte de máquinas automáticas, 2 bicos, 4 bicos, 6 bicos, 8 bicos. Ele falou, não, Léo. Eu estava num momento um pouco mais seguro em algumas situações, ele foi até mais arrojado. Não, nós vamos pedir 5, não, nós vamos pedir 10. E ele duplicando todos os pedidos, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Depois isso tudo vai vir pra mim, porque eu vou ter que vender, não vai ter acordo. E graças a Deus ali, acredito que teve a mão de Deus, dando a bênção e a iluminação, fez com que ele aumentasse os pedidos. E na pandemia, nós éramos a empresa que mais tinha estoque, a pronta entrega de um produto, que foi o produto, o carro-chefe do nosso negócio, que foi a nossa virada de chave. E ele questionou e eu banquei, algo dizia dentro de mim que eu deveria trazer. E eu entupetei de máquina automática. Chegou em janeiro, não adiantou nada, fevereiro aquele monte de máquina. Quando estourou a pandemia e começou aquela febre do álcool gel, todo mundo ligando para querer máquina automática. Nós era a única empresa no Brasil e na América Latina que tinha um monte de máquina automática, que não é uma coisa comum, à pronta entrega. E a gente saltou de 60 funcionários, né, no ano de 2020 na pandemia, e finalizou a pandemia com 280 pessoas trabalhando. Não estou falando que a pandemia foi boa, mas foi mais um momento de pressão, muita pressão, porque a gente tinha muitos projetos para entregar ao mesmo tempo, todo mundo com muita pressa, e de lá para cá a Cetro nunca regrediu, sempre a cada ano crescendo 10, 30, 40% de crescimento, que é algo assim hoje no mercado atual que a gente trabalha aí no Brasil, é algo assim que eu considero astronômico. Então você considera que a partir da pandemia a Cetro se tornou uma outra empresa. Antes da pandemia era uma outra Cetro. Saltar de 60 colaboradores para 280 é um pulo muito grande. E como que você conseguiu manter a cultura ativa?
foi aí que eu acho que a cultura se fortaleceu ainda mais. Porque não era algo que a empresa estava exigindo, era o que o mercado precisava, era de velocidade e atendimento. E aí entra gente, sai gente, treina gente, contrata gente, arruma máquina, vai. Isso meio que forçou todo mundo que estava lá a trabalhar meio que junto. Ó, nós temos um desafio, vamos fazer. Isso uniu a galera na época. E os novos já entravam naquela rotina, naquele fervor, naquela velocidade. E aí a gente nunca mais acostumou a trabalhar de forma lenta. Impregnou. Foram 2 anos assim, trabalhando 24 horas direto. Então a gente não consegue trabalhar hoje calmo. Quando tá calmo até incomoda. Então acho que esse desafio não foi eu que implementei, foi meio que o mercado que empurrou. E a gente aceitou, foi pra dentro e nunca mais regrediu. Até hoje parece que a gente tá naquele ritmo ainda. Lançamento, produto novo, tem que entregar, diminuição de prazo. É uma empresa e para quem quer trabalhar tem que estar acostumado com isso. Tem muita pressão, mas não é nossa, é o que o mercado entendeu que a Cetro consegue entregar. Então o mercado continua exigindo. Foi tudo muito louco, foi tudo muito rápido, tudo muito Cetro, né? E eu não estava acostumado com aquilo. Então no mesmo dia que a gente conversou, já comecei a trabalhar e logo em seguida eu já estava em São Paulo. Léo, é interessante nós entendermos que não tem mais como frear a inteligência artificial. O que você enxerga o teu mercado nos próximos 5 anos com esse advento da inteligência artificial? Olha, eu acho que a tecnologia já começou muito antes com a indústria 4.0. Trabalhar tudo com informação integralizada em equipamentos e você controlar toda a cadeia produtiva. Com a inteligência artificial, isso vai se acelerar muito mais rápido do que demorou para chegar desde a Revolução Industrial até uma indústria 4.0, por exemplo. Eu acho que dentro do meu mercado, como nós somos uma empresa de venda de máquinas, mas por comunicação, cada vez mais com o avanço da inteligência artificial, a relação pessoa a pessoa e comunicação vai ser ainda mais valorizada. E eu vejo a Cetro ali, a gente tem a tecnologia e tem a comunicação. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial para quando realmente a inteligência artificial conseguir, dentro do Brasil, que tem as barreiras ainda necessárias para ser rompida, quando nós conseguirmos, é mais um ponto positivo, porque vai unir a tecnologia e a nossa qualidade, que é a comunicação, vai ser ainda mais valorizada para tanto explicar, quanto para incorporar isso dentro do mercado de máquinas para embalagem. Léo, é interessante nós entendermos que as pessoas te seguem nas redes sociais, as pessoas te têm até muitos como mentor, porque basicamente com 34 anos, criar uma empresa do patamar da Cetro, está sempre em constante evolução, você realmente se tornou uma referência para os jovens, né? Se você pudesse dar uma dica para os jovens hoje que estão com 16 anos, 17 anos, o que você falaria para eles? O que eles poderiam fazer para encontrar oportunidades e conseguir ser bem-sucedido hoje no Brasil? Primeira coisa é querer, né? Hoje eu vejo que o jovem não quer muito. Eu queria muito, desde muito cedo, ter uma condição melhor. Eu sempre quis formar família. Então eu percebo que os meus valores também contribuíram para que eu tivesse essa mola propulsora de querer alguma coisa. Então o conselho que eu dou para o jovem é avaliar os valores. Olhar para dentro da própria família, olhar as condições que ele tem hoje, as pessoas que ele vai fazer por quem, porque a mola nossa é por quem a gente trabalha, não pelo que a gente trabalha. Eu acredito que o jovem tem que planejar um pouco menos, querer um pouco mais e executar mais rápido ainda, porque com esse excesso de informação que a gente tem hoje, a gente lê muito, assiste muito e executa muito pouco. Então, às vezes, você executando, errando, mas corrigindo, você aprende mais do que planejando, consumindo muito conteúdo. Isso acaba hoje, é tanto conteúdo, é tanta coisa que quando você vai ver, você mirou um foguete e não entregou um fusquinha. Você não sai do lugar, você fica paralisado com muita informação. Então, eu acho que o jovem tem que ser um pouco mais ousado e um pouco mais inconsequente, não por mal, mas para o bem, para o trabalho, para gerar emprego, para gerar uma renda, fazer algo novo, mudar de país, fazer um intercâmbio, conhecer gente, estudar, viajar, no momento que ele deveria fazer. E às vezes consumir menos conteúdo que não é tão relevante. O fazer é mais importante do que só conhecer, aprender na prática um pouco mais também. A minha experiência na Cetro, o meu crescimento foi muito gradativo. Eu entrei aqui como menor aprendiz pelo CIPS, eu tinha 15 anos, e o Léo, a Cetro, enfim, me deram muitas oportunidades. Eu passei a ser auxiliar do financeiro, depois assistente, e hoje eu sou analista do Contas a Pagar. Então, fico muito feliz com a oportunidade que ele e a Cetro me deram, e eu pude crescer muito nesses últimos 7 anos, não só de cargo, mas também de experiência e maturidade. Léo, quais são as suas maiores referências atualmente e por que você tem essas pessoas ou coisas como referências? Olha, desde que eu comecei a pesquisar, por exemplo, conteúdo, então eu gosto muito do toque que o Flávio Augusto tinha ali de informação, porque ele falava de uma forma muito simples e tinha meio a ver com o meu negócio, sobre abrir filiais em pouco tempo e tudo mais. Hoje as minhas referências, se você falar em negócios, eu pesquiso um pouco sobre o que todo mundo consome, né? O Elon Musk como inovação, como essa fachada de inovação, mas as minhas referências ao longo do tempo, elas foram mudando muito mais como pessoas do que como profissionais. Então eu tenho alguns outros exemplos que não são tão convencionais que me inspiram também. Perfeito, legal.
Jogo rápido, hein? Indica um livro que você poderia falar para um jovem. Você precisa ler esse livro, porque você lendo esse livro, a sua vida vai realmente mudar. O livro de Provérbios, na Bíblia, Provérbios de Salomão, sem dúvida. Já falei isso outras vezes, deu muita repercussão para muita gente que leu, e é algo assim, não teria livro melhor, logicamente a Bíblia como um todo, mas para o jovem que quer algo diferente, uma comida forte, que vai trazer um efeito, livro de Provérbios de Salomão. Uma dica de uma série. Eu gostei muito de uma série que chama Suits. É uma série que eu gostei. Todo mundo conhece. Essa aí todo mundo conhece. Mas de série foi a que eu mais gostei. E você consome muito isso fora da série? Não muito, hoje eu consumo muito mais YouTube. Eu vejo muito mais conteúdo curto e muito mais nichado do que aquilo que eu estou procurando. Então eu assisto todos os dias. Para me informar também, eu assisto algumas notícias, podcast eu também assisto. Mas mais do que conteúdo hoje de Netflix, assim, eu procuro mais no YouTube, entrevista, alguma coisa nichada daquilo que eu estou precisando naquele momento. Cite para mim 3 sonhos que você busca e que até os 40 anos você quer realizar. Eu quero ter mais um filho, eu quero estar em mais de 5 países com a minha empresa, eu quero antes do 40 ter pelo menos um jato de 7 lugares. Ah, e siga aí. 7 lugares, porque senão não dá para levar ninguém, né? Léo, se você for analisar, você convive com bastante pessoas e na tua vida, nós temos aqui na Cetro até 2 salas de pessoas que são referências para você, mas qual foi o conselho que você recebeu que mudou realmente a tua forma de enxergar alguma coisa ou que mudou até mesmo a tua vida? Teve um conselho que eu recebi antes até mesmo de ter a Cetro, que me marcou bastante. Cuidado com todo compromisso que você assumir, porque pela sua posição, todo compromisso que você for assumir, você vai ter que cumprir. Então acho que eu sempre tomo esse cuidado. Eu sou uma pessoa bastante audaciosa, me considero bem corajoso, mas esse conselho ficou sempre na minha cabeça. Tudo que eu vou assumir, eu sempre penso se realmente eu vou conseguir entregar, pelo menos pelas minhas forças. Pode ser que o universo não me ajude, vamos dizer assim, né? Os fatores não me ajudem. Mas esse foi um conselho que bateu assim, caiu, tanto que até os dias de hoje ele ecoa dentro da minha cabeça. Legal. Você falou que tem 4 filhos, né? Como que você enxerga esse processo de sucessão? Você tem filhos ou você tem herdeiros ou você tem sucessores? Como você enxerga o futuro deles dentro da Cetro hoje? Eu tenho 4 filhos, cada um em uma personalidade. Em cada um eu consigo enxergar alguma coisa muito positiva, seja por estar convivendo junto, seja por uma carga genética, vamos dizer assim, mas eu acredito que eu terei bons sucessores. Não somente dentro da empresa, eu quero que cada um trilhe o seu próprio caminho, mas a questão de valor, de inovação, de estar sempre atento, isso é uma coisa que eu já treino eles desde criança. Eu vou provocando neles algumas reações que outras crianças não teriam, sem forçar, sem acelerar, mas despertar neles algumas percepções que quando eu era criança me fizeram a diferença. Então eu acredito que cada filho meu vai traçar um caminho diferente, mas todos vão ter neles essa pegada de fazer algo diferente, de uma coisa inovadora, de sempre observar os comportamentos. Isso eu consigo enxergar que eles são bem detalhistas nisso, eles são bem observadores. Isso é uma coisa que eu acredito que eu consegui impregnar na característica deles. Léo, agora é o seguinte, hein? Não sei se você está preparado, mas se você não tiver, vai do mesmo jeito. Nós abrimos uma caixinha de perguntas para os colaboradores e eles fizeram algumas perguntas. Eles querem saber quem é o Léo. Foi anônima? Anônima. Uhum. Quem é o Léo por trás da Cetro? Quem é o rosto por trás da Cetro? E nós selecionamos algumas perguntas e a gente quer que você responda aí com bastante sinceridade, sem pensar 2 vezes. Tá preparado? Mais ou menos, vamos lá. Perfeito. Com as suas ambições e metas e projetos para o futuro, o que você espera hoje da sua equipe de vendedores para que nós possamos nos alinhar como expectativas e estar alinhado com a tua expectativa também? Olha, eu quero bons vendedores, bons comunicadores, que eles aprendam a fazer perguntas, que eles tenham uma audição, uma escutativa do que o cliente realmente está falando para poder atender a necessidade do cliente, porque isso vai resolver milhares de problemas, tanto para o cliente quanto para nós, mas que de fato são pessoas ambiciosas, dispostas à mudança, dispostas a mudanças de comportamentos a curto prazo. É isso que eu espero do meu time de vendas. Sobre a Cetro em Orlando, vai haver oportunidades para os funcionários do Brasil irem trabalhar nessa nova filial? Se sim, qual a dica que você deixa para que esses funcionários tenham a oportunidade, porque eles têm muita vontade de embarcar nessa nova missão? Não digo que vão trabalhar lá o tempo todo. Por exemplo, os técnicos, quando formos instalar as máquinas, alguns já estão até com visto americano, né, para poder ir lá. Outros vão de formas esporádicas. E se a gente descobrir algum talento aqui que vale a pena ficar lá em tempo integral, com certeza vai ter essa oportunidade. Isso é certeza. Para quem estiver preparado, né? Para quem estiver preparado, que fique claro.
Já tem um curso de inglês, o que eles precisariam mais? É óbvio para você, é óbvio para as pessoas que conhecem, mas o que uma pessoa precisa para ir para os Estados Unidos? Olha, primeiramente a língua é uma grande barreira, isso é fato. Então a pessoa conseguir falar o inglês e pessoas que estão dispostas a buscar um sonho, porque lá é algo novo. Então aqui no Brasil é o que nós fizemos aqui há 10 anos, era algo novo. Então nós não sabíamos todas as estratégias e quais caminhos vão acontecer, é o mesmo que vai acontecer lá. Então é um novo descobrimento e adaptação. Como ser alguém de influência e destaque? Para você ter influência em destaque, só tem um caminho. Você tem que ter algum resultado naquilo que você faz. Não tem como você ter influência e destaque com uma mentira. Então, para ter influência e destaque, você tem que realmente conhecer aquilo que faz e ter resultado. E conhecer daquilo que for fazer, independente do ramo ou da atividade. Ele tem que conhecer bem aquilo que ele está fazendo. Essa pergunta aqui é bem interessante, bem tocante. Na sua vida e nas nossas vidas, você consegue ver a dimensão do que você proporciona na vida das pessoas, das famílias das pessoas que trabalham com você? Eu comecei a perceber, a notar isso, esse impacto, quando a nossa empresa em Bauru começou a tomar uma proporção maior de pessoas que ou têm conhecidos ou parentes que trabalham aqui e começaram a me abordar na rua. Que legal, eu vi um vídeo, eu vi a sua história, é tal cliente, eu já comprei máquina, tal pessoa que trabalha lá. E aí eu fui entendendo um pouco mais isso. E eu fico feliz, porque isso mais do que uma pergunta, né? Ela já está afirmando que a gente impacta isso e eu sempre busquei isso. Quando eu coloquei as aulas em inglês, quando eu quis que as pessoas gravassem vídeos para desenvolver uma oratória, uma comunicação melhor, eu queria gerar esse impacto. Que bom que eu tenha conseguido. Perfeito, Léo. Chegamos aqui à última pergunta, não menos importante, mas uma pergunta bem interessante, que até nós que estamos aqui conversando contigo temos essa curiosidade. Tem alguma empresa, não necessariamente do mesmo ramo, que te inspira a levar a Cetro cada vez a um nível mais alto? Olha, teve uma empresa que me inspirou quando eu comecei, chama Netshoes. Quando eu comecei era uma empresa que foi precursora assim no e-commerce de tênis e artigos para esporte. E quando eu comecei a vender máquinas, eu era como se fosse um consultor. Eu visitava empresas e um dia eu fui chamado para dar uma consultoria na Netshoes. E quando eu olhei aquilo que poderia ser um mercado tão grande vendendo tênis, docas, eram 12 docas, 24 horas embarcando, desembarcando, logística, um processo grande, empresa inovadora, muito tecnologia, muito marketing há 10 anos atrás, foi essa empresa que me abriu o gatilho de trabalhar de forma digital. Netshoes, ela existe até hoje, mas naquela época ela estava no auge, foi ela que virou a minha chave e até hoje é uma empresa que me inspira. Eu gosto dessa empresa porque foi ela que me deu esse insight. E é verdade, foi ela mesmo, cara. Agora que você perguntou, eu lembrei. Quando eu voltei de lá, eu entrevistei o Igor, o que tá na China, né? E aí eu falei pra ele, um dia minha empresa vai ser igual a Netshoes, porque lá tinha porta-pallet azul com laranja e eu vi cara, era muito forte. Era 12 docas e eu falei, não é possível, os caras vendem tênis tanto assim. E era lá em Barueri, no Alphaville, gigante, enorme. E aí foi quando eu voltei e falei, não, minha empresa vai ser assim, cheia de porta-pallet, com as caixinhas organizadas, é o que vocês veem ali embaixo. Quando eu fui lá na Netshoes era assim. E é interessante que as duas empresas, tanto a Cetro, que fez com que o mercado de máquinas se tornasse comum no Brasil, vender tênis pela internet também não era comum. Depois eles venderam tênis, suplemento, equipamento para academia, acessório, foram crescendo, e eles se tornaram o maior e-commerce da América Latina na época. Mas foram eles que me despertaram para esse viés de vender de forma digital, distribuição, né? Um centro de distribuição de máquinas e equipamentos. E é isso, pessoal. Esse é o CPF por trás da Cetro. Leonardo Mello, como vocês nunca tinham conhecido, algumas perguntas interessantes que mostrou que por trás dessa grande empresa existe um jovem empreendedor que também foi um sonhador. Léo, você tem alguma coisa para falar, alguma frase, algo para deixar pro pessoal aí? Quero agradecer a todos que trabalham com a Cetro de forma direta ou indireta, aqui dentro ou são clientes, e que dizer que a paixão ainda é uma grande mola que vibra aqui dentro. Eu amo o que eu faço, eu amo lidar com as pessoas que eu lido hoje, tanto os clientes quanto colaboradores, então que essa paixão continue nos envolvendo aí por mais 10, 20, 30 anos. Muito obrigado, Léo. Obrigado. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau.